Nos últimos meses, o Banco Central liquidou o Banco Master, liquidou também o Will Bank, a Reag deu problema e o Victor foi de F, e o BRB tá com o pescoço em ativos ruins. E agora tem gente no mercado dizendo que o próximo da fila é o Banco Digimais. E no meio disso tudo, você abre o celular, olha pro app do Nubank, do Inter, do C6 e pensa, será que o meu dinheiro tá seguro aqui? É essa pergunta que mais chega para mim, e eu entendo, porque quando você vê um banco com 12 milhões de clientes ser liquidado da noite pro dia sem aviso, é natural sentir um frio na barriga. Mas existe uma diferença enorme entre o pânico e a prudência. O pânico é sair sacando tudo sem entender nada, e prudência é entender o jogo, olhar também os números e tomar decisão com base em informações de verdade. E é exatamente isso que eu vou entregar nesse vídeo. A gente vai passar por 5 pontos principais. Primeiro, o que realmente aconteceu com o Master, o Will Bank e os outros bancos que quebraram. O padrão que se repete, o que você precisa reconhecer. Segundo, os sinais concretos de que um banco está dando esses sinais vacilantes antes de quebrar e os indicadores que você mesmo consegue checar. Terceiro, o caso do Banco Digimais, porque muita gente de mercado está dizendo que ele pode ser o próximo da fila e o que os números mostram sobre isso. Quarto, como saber se o seu banco, seja Nubank, Inter, C6 ou qualquer outro, é realmente um banco seguro com critérios objetivos, sem achismo. Vamos começar pelo básico, porque tem muita gente que ainda não entendeu o que realmente aconteceu. O business de um banco funciona com alavancagem. Sempre funcionou dessa forma, e quando você deposita R$100 num banco, ele não guarda esses R$100 numa gaveta esperando você voltar. Ele pega esse dinheiro e ele empresta, ele pode investir e ele faz essa grana girar. Com R$100 de depósito, o banco pode emprestar 800, 900 reais, desde que ele siga dentro dos limites de alavancagem permitidos, e é assim que o sistema funciona no mundo inteiro. O Banco Central do Brasil define um limite mínimo de quanto o banco precisa manter de capital próprio em relação ao tamanho e ao risco do que ele empresta, e esse limite se chama o Índice de Basileia. No Brasil, esse mínimo pode variar, mas em linhas gerais ele deve ficar acima de 11%. E funciona enquanto o banco opera com responsabilidade, enquanto ele empresta para quem pode pagar, enquanto ele capta dinheiro a taxas saudáveis e enquanto ele mantém uma gestão transparente. O problema aí é quando alguém resolve acelerar demais esse risco. E foi exatamente isso que aconteceu com o Banco Master. O Master captava dinheiro de forma bem agressiva, oferecendo CDBs a uma taxa de 130%, 140% do CDI. Isso numa época que a Selic estava num nível de 2%. E aí, enquanto o mercado pagava dentro da normalidade, ou seja, os bancos do mesmo porte do Master pagavam taxas menores, o Master pagava absurdamente mais. Aí você pode pensar, nossa, mas que generosidade, né? Na verdade, não. Isso não é generosidade, porque um banco que precisa pagar muito mais do que o mercado para atrair esse dinheiro é um banco que está com o caixa apertado para o tamanho da operação dele e precisa de um fluxo novo de investidores entrando através desses CDBs, LCIs ou LCAs para fazer o ciclo operacional dele rodar e no fim das contas ele pagar os CDBs, LCIs e LCAs que vão vencendo. E aí, para onde ia esse dinheiro? Para operações de altíssimo risco, muitas delas ilegais, por exemplo, carteiras de crédito fantasma, ativos remarcados artificialmente, fundos vinculados a estruturas que a Polícia Federal hoje investiga. E o pior é que nessas operações, normalmente elas eram reportadas no balanço e nas demonstrações do banco como operações de risco menor do que o real e sempre com uma liquidez maior do que a real também. E quando o mercado começou a desconfiar, foi quando o fluxo de dinheiro novo parou de entrar e a casa caiu. O Will Bank fazia parte do mesmo conglomerado controlado pelo empresário Daniel Vorcaro, tinha 12 milhões de clientes, um valor aproximado de 14 bilhões de reais em ativos, sendo 6,5 bilhões de reais só em CDBs emitidos, e foi liquidado pelo Banco Central sem aviso prévio. Da noite para o dia, como segue o protocolo de liquidação extrajudicial do Banco Central, que justamente precisa evitar que os sócios tentem vender os ativos do banco às pressas, o mercado foi pego de surpresa com
a notícia dessa intervenção. E aí a gente se pergunta, e o BRB? O Banco de Brasília comprou 16 bilhões em ativos e carteiras vinculadas ao Banco Master. Desses 16, 12,2 bilhões apresentaram problemas graves de qualidade, desde títulos fraudulentos, créditos inexistentes, entre outras coisas. E o Banco Central mandou um recado formal para o BRB dizendo, olha, o patrimônio que você diz ter não existe, então tá na hora de recompor os seus índices, ou seja, o Banco Central disse, melhora aí essa sua liquidez, reduzindo a alavancagem ou aumentando o seu caixa. O ministro Haddad chegou a cobrar do governo do Distrito Federal uma injeção de 4 bilhões de reais para cobrir o rombo. E aí, como o BRB é um banco estatal, se o banco precisar ser salvo, adivinha quem que paga? O contribuinte do Distrito Federal. Então percebe o padrão que se repete aqui? A captação agressiva, as operações de alto risco, falta de transparência e no final quem paga a conta ou é o investidor comum ou é o contribuinte. E aqui entra um detalhe que pouca gente fala, que o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que é aquele seguro que cobre até 250 mil reais por CPF por conglomerado, não é um cofre infinito. Ele tem cerca de 80 bilhões de reais em caixa e só com o caso do Master já vai desembolsar algo próximo ali dos 40 bilhões e somando o Will Bank pode passar dos 50 bilhões de reais e também vamos lembrar do caso do Banco Pleno que pode trazer mais 4,9 bilhões para a conta. Isso dá mais da metade do caixa do FGC comprometido com 2 bancos do mesmo grupo e um terceiro que já fez parte desse conglomerado. E aí se mais bancos começarem a quebrar, o fundo entra em um aperto sério, porque aí a sua garantia de 250 mil pode demorar mais para ser paga, inclusive isso já aconteceu. O FGC demorou 60 dias para sequer anunciar o pagamento dos clientes do Banco Master e o ressarcimento dos investidores que tinham CDBs do Let's Bank, que inclusive teve uma liquidação decretada em novembro do ano passado, ainda não foi totalmente pago. Os sinais de que um banco está vacilando. Agora que você entendeu o que aconteceu, vamos para o que importa para você. Existem 5 sinais de alerta que funcionam como um termômetro. Primeiro sinal, o índice de Basileia apertado ou até negativo. Esse é um dos principais, tá? O índice de Basileia é a relação entre o capital dos sócios de um banco e o volume financeiro das suas operações, com uma leve ponderação ali sobre o risco dessas operações. Quanto mais arriscadas forem essas operações, mais peso no cálculo do índice de Basileia. E aí, como resultado, o índice tende a cair quando a gente compara com o resultado de operações mais conservadoras. Então, se um banco está operando com uma Basileia perto de 11% ou abaixo, é um sinal amarelo. E em casos assim, o Banco Central chama os acionistas do banco para aportar uma grana no capital dele e fazer com que o colchão de liquidez aumente. Só para a gente comparar aqui, o Itaú reportou um índice de Basileia de 16%. Bradesco, Nubank reportaram 15% aproximadamente desse índice de Basileia. Santander, Inter e Banco do Brasil reportaram 14% e o Banco C6 teve um índice de Basileia próximo de 13%. Todos acima do mínimo e é mais ou menos nesse nível que a gente considera saudável. Mas lembrando que se o business de todos os bancos é de se alavancar emprestando dinheiro, então um banco com uma Basileia exagerada de, por exemplo, 70%, 80%, pode ser o caso de um banco que não sabe rentabilizar o próprio dinheiro. Edu, onde que eu encontro os dados desse índice de Basileia dos bancos? Esses dados eles ficam disponíveis em 2 lugares. O primeiro é no site de relacionamento com investidores de cada banco, onde você encontra uma seção dedicada às demonstrações financeiras que tem esse detalhe, ou então na plataforma IF Data do Banco Central, que é uma plataforma gratuita e você pode acessar do seu próprio navegador e existe um campo de divulgação pública do índice de Basileia para consulta. Vamos para o sinal 2, CDB pagando muito acima do normal praticado pelo mercado. Se a gente faz um filtro aqui da sua plataforma onde você investe para pegar só o que é CDB do mercado primário e a gente encontra um banco oferecendo CDB pagando 130%, 140% do CDI, todos os dias em várias plataformas, a gente já começa a desconfiar. Isso porque existem os CDBs promocionais, aqueles que são criados para captar clientes novos, mas eles normalmente, além de terem uma taxa mais elevada, eles só estão disponíveis na própria plataforma do banco que você está consultando. Eles costumam ter um prazo mais curto
curto de vencimento e o limite máximo de aplicação é relativamente baixo. Então, quando a gente desconsidera esses CDBs promocionais, normalmente o banco saudável não precisa captar dinheiro com uma taxa milagrosa. O banco que paga absurdamente acima do mercado está fazendo isso porque não consegue captar dinheiro de outra forma e é um sinal mais claro de que pode haver um desespero por caixa. O Banco Master fazia isso, o Will Bank fazia isso, e toda vez que você vir isso, grava essa frase na sua cabeça: rentabilidade incrivelmente alta em renda fixa bancária é o sinal mais visível de que é um banco arriscado. Sinal 3, notas de rating. Os relatórios de rating são análises realizadas principalmente pelas 3 maiores agências do mundo, a S&P, a Moody's e a Fitch, e os bancos, eles contratam essas agências como forma de avaliar e emitir uma nota que reflita o risco de um banco contratante. Se esse modelo de eu te pago para me avaliar, ele existe, ele também sugere que possa haver uma pressão para essas agências emitirem notas mais otimistas. Mas o mercado financeiro olha muito essas notas e qualquer mudança brusca na classificação delas pode desencadear um efeito manada de aumento de taxas por ter menos gente querendo investir nesses CDBs, tanto no mercado primário como no mercado secundário. Sinal 4, concentração alta de crédito de alto risco. O Banco Central, a partir da resolução 4966 de 2021, passou a exigir que os empréstimos dos bancos fossem classificados em alguns estágios. O estágio 1 é basicamente os empréstimos sem problema de inadimplência. O estágio 2 são empréstimos com algum nível de risco de crédito. E o estágio 3 são os empréstimos considerados mais problemáticos. Os bancões como o Itaú, Bradesco, Santander, eles normalmente têm uma carteira de crédito concentrada em operações no estágio 1, o máximo que eles podem. Sinal 4, envolvimento em investigações ou conexões com bancos que já quebraram. O BRB é um exemplo claro disso, porque o índice de Basileia do BRB, que havia sido reportado, era de 13%, então parecia mais tranquilo, porém, o parênteses aqui é que a Basileia considera o risco das operações levando em conta que o banco não está maquiando a qualidade dos empréstimos do balanço. Então o número fica bonito no papel, mas na realidade ele é completamente diferente por baixo. E quando o mercado começa a suspeitar que tem bomba vindo, os próprios investidores começam a se estressar com o banco. Agora vamos falar um pouco do nome que está sendo comentado mais no mercado, que é o Banco Digimais. O Banco Digimais, ele é um banco digital relativamente pequeno que tem chamado a atenção por oferecer CDBs com rentabilidade bem acima da média do mercado. E se você prestou atenção no que eu acabei de explicar, já sabe que esse é o sinal número 2 da nossa lista. O Banco Digimais, ele foi originalmente criado como Banco Renner e depois ele foi adquirido pela emissora Record. Temos aí o Edir Macedo, pastor Edir Macedo, como o dono desse banco. E aqui vai o ponto. Eu não tenho como adivinhar o futuro e eu não vou cravar se o Digimais vai quebrar. Mas eu vou te mostrar critérios objetivos para você mesmo avaliar. Primeiro, olha o tamanho. O Digimais é um banco menor, sem um histórico longo de décadas que um banco como o Itaú ou o Bradesco tem. E aí os bancos menores, por natureza, tem menos margem de manobra quando o cenário aperta. Agora vem o ponto mais importante, que é entender a diferença entre o mercado primário e o mercado secundário. Quando você aplica num CDB que foi recém-lançado pelo banco, você está aplicando no mercado primário de CDBs. O dinheiro vai direto para o caixa do banco e é ali que o banco está captando efetivamente esses recursos. Já no mercado secundário, é quando os investidores negociam entre si esses títulos que já foram emitidos. Então o banco ele não recebe mais esse dinheiro, mas é nesse mercado que o risco real começa a aparecer. Se os investidores começam a exigir taxas maiores para negociar esses títulos, isso significa que o risco percebido aumentou e a dinâmica parece bastante com o preço de ações na bolsa. Apesar da empresa não aumentar o seu caixa com a alta do preço das ações, é o preço das ações que mostra se o mercado está confiante ou não com o rumo de uma empresa. E aqui está a diferença crucial. Se um banco está te oferecendo taxas altas no mercado primário, porque os títulos antigos são aqueles que já estão sendo negociados com taxas altas no secundário, isso é apenas reprecificação de risco, ou seja, o mercado está dizendo que aquele banco precisa pagar mais e o mercado primário está só acompanhando essa elevação de taxas. Mas se o mercado secundário não mostra uma deterioração significativa e ainda assim o banco começa a subir agressivamente as taxas
no primário, isso pode indicar uma pressão por liquidez, ou seja, o banco precisa pagar cada vez mais caro para atrair dinheiro novo. É claro que o mercado percebe isso e aí as taxas do secundário começam a acompanhar essa subida do primário também. De qualquer forma, nesses casos, o banco não fica só brigando diariamente por captação contra os outros bancos. Ele acaba brigando também contra as taxas dos seus próprios CDBs que são negociados no mercado secundário. E aí, como os bancos captam milhões de reais todo dia, justamente porque vencem milhões de reais todo dia, só precisa de uma janela de tempo pequena para que a captação caia e aí, como resultado, o índice de liquidez que o Banco Central usa como um dos critérios para decretar ou não uma liquidação extrajudicial pode atingir um nível preocupante. Terceiro ponto, olha a transparência. O banco publica balanços auditados com frequência, ele reporta também os dados certinho para o Banco Central, inclusive a gente pode consultar isso lá no próprio IFData. Ele deixa detalhes importantes ficarem vagos ali nas demonstrações financeiras. Existe também uma auditoria independente analisando e avaliando os resultados. Se a resposta para qualquer uma dessas perguntas é um não sei ou um não encontro, isso por si só já é um sinal de problema. O ponto aqui não é sair espalhando pânico sobre o Digimais ou falar de qualquer banco específico. O ponto aqui é te dar uma ferramenta para você mesmo avaliar. E aí tem outro fator importante. Quando a taxa Selic está em 15%, como é agora, os bancos pequenos sofrem muito mais. Eles captam dinheiro lá atrás, quando a taxa de juros era mais baixa, prometendo uma rentabilidade mais alta para justificar o risco. Só que agora eles precisam pagar essa rentabilidade com um custo de captação muito maior. E a conta fica difícil de fechar. E quando a conta não fecha, o banco precisa cada vez mais de dinheiro novo entrando, seja de sócios ou então de investidores para pagar esses vencimentos. E ele entra numa espiral, que justamente é uma espiral financeira que só termina de dois jeitos. Ou alguém injeta capital no banco, ou o banco quebra. E é aqui que eu quero te falar uma coisa com sinceridade. A maior proteção que existe contra esse tipo de situação não é o Fundo Garantidor de Crédito, também não é o Índice de Basileia e não é tanto a diversificação entre 2, 3 bancos. A maior proteção que existe é o conhecimento. Se você investe em CDBs já contando que se der alguma coisa ruim, o FGC vai te salvar, a má notícia é que o problema está em você, ou melhor dizendo, na forma de investir que você anda seguindo. Mas a notícia boa é que a Finclass existe com o propósito de te falar os riscos, tanto da renda fixa como de fundos, renda variável, alternativos e outros mais. E eu mesmo já alertei alguns assinantes da Finclass a evitarem alguns bancos, falar sobre a alavancagem de outros, alguns sinais muito importantes que a gente tem que ter antes de fazer a aplicação, inclusive a concentração de 250 mil do FGC é um caso aqui que a gente recomenda não chegar no limite dos 250 mil, sempre deixa uma margem ali para aquele valor do CDB ficar crescendo com o tempo. Enquanto isso, existem sempre outras opções muito boas de instituições financeiras para investimentos, tanto em CDB como LCI, LCA e outras classes de investimentos como renda variável, também pensando em ativos de renda variável e de fundos de investimento. Agora vamos à pergunta que está na cabeça de todo mundo, né? O Nubank é seguro? O Inter é seguro? O C6 é seguro? Olha, eu vou ser bem direto com você, a chance de um Nubank, um Inter ou até mesmo um Itaú ou Bradesco quebrarem do mesmo jeito que o Master ou o Eubank quebraram é muito baixa, mas é muito baixa mesmo, porém não vou arriscar dizer que é zero. Por quê? Risco zero não existe no sistema financeiro, mas é uma probabilidade bem remota. E aí o motivo disso é estrutural. Esses bancos, eles não saem oferecendo CDBs pagando o dobro do CDI. Eles não estão fazendo captação desesperada. Eles também apresentam um índice de Basileia mais saudável, carteira de crédito diversificada, auditoria independente olhando os balanços que são divulgados, o capital regulatório acima do mínimo é um ponto bem importante e no caso dos bancões, décadas de operação testadas em cenários de crise, tanto de inflação super alta como taxas de juros super altas, que também são momentos de testes para instituições financeiras. O Nubank, por exemplo, ele tem mais de 100 milhões de clientes, ele é hoje o maior banco digital do mundo fora
da China, e ele tem um capital aberto, publica também os balanços trimestralmente, tem auditoria por firma independente, e o índice de Basileia do Nubank está próximo dos 15%. A carteira de crédito cresceu bastante, mas está conseguindo apresentar uma inadimplência controlada em relação a esse crescimento. Já o Inter, por exemplo, ele abriu capital na Nasdaq, ele também publica balanço trimestralmente, também balanços auditados, e a Basileia deles está próxima dos 14%. Já o Banco C6, ele é o que gera mais dúvida por ele ser um banco mais novo e ter crescimento rápido. Ele apresentou um índice de Basileia de 13% mais ou menos, que é um pouquinho acima ali do mínimo, mas perto do limite, mas vale acompanhar de perto e ficar de olho na evolução dos números trimestre a trimestre. Hoje, o C6, ele não apresenta os sinais de alerta que a gente viu nos bancos que quebraram. E o controlador do C6, que é um ponto muito importante, é o JP Morgan, que é simplesmente o maior banco dos Estados Unidos e é um dos maiores conglomerados financeiros do mundo, atuando globalmente em banco de investimento, em banco de varejo, gestão de ativos e serviços financeiros corporativos. Agora aqui vai um conselho mais importante de todo esse vídeo. Mesmo que o seu banco seja seguro, não concentre todo o seu patrimônio em ativos bancários de uma instituição só. Diversifique entre 2, 3, 4 mais bancos sólidos e sempre mantenha abaixo dos R$250 mil por conglomerado e CPF, que é o limite do FGC, porque mesmo que a probabilidade de um problema de risco de crédito, de uma eventual liquidação extrajudicial seja baixíssima, a consequência de ter todo o seu dinheiro travado num banco por meses é devastadora para o seu planejamento financeiro. E para resumir tudo o que a gente viu hoje, o padrão dos bancos que quebraram é bem claro. Uma captação muito agressiva, operações de alto risco, falta de transparência e quando o fluxo de dinheiro novo para de entrar, o castelo cai. Os sinais de alerta, eles são 4. Basileia apertada, CDB pagando muito acima do mercado, carteira de crédito concentrada em alto risco e envolvimento com investigações ou bancos problemáticos. O Banco Digimais e outros bancos pequenos, eles merecem atenção redobrada. Não quer dizer que eles vão quebrar efetivamente, mas o perfil de risco é parecido com o que já vimos dar errado antes. E os bancos grandes, tanto aqueles digitais quanto aqueles mais tradicionais, eles estão numa posição estruturalmente diferente, mas mesmo assim a dica é diversifique, não ultrapasse os 250 mil por instituição e fica sempre de olho nos números reportados. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor o que está acontecendo e como proteger o seu dinheiro, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal e manda também para alguém que precisa ouvir isso, porque esse tipo de informação não chega para todo mundo a tempo e quando chega tarde, o prejuízo já está feito. Um abraço e a gente se vê no próximo.